Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje iremos falar sobre Bradesco, bonificação chegando e queda nas cotações. Fique agora com um compilado de especialistas e decida se é hora de comprar as ações BBDC3 ou BBDC4 pensando em dividendos para 2004. Não perca no final a análise técnica de Bruno Mazzoni do canal Clube dos Dividendos. Aproveite e deixe seu like e se gostar do conteúdo avalie se inscrever em nosso canal. E agora eu trago para você dados fundamentalistas atualizados, novo preço teto direto, Banco BBDC Bradesco, a referência é R$ 13,85. Pessoal, aqui você vê que o valor patrimonial por ação é de R$ 15,10. Então, ó, preço-valor patrimonial 0,91, 9% de desconto em relação ao valor patrimonial do banco, do terceiro maior banco do Brasil e da América Latina, um desconto histórico. O PL já está aqui em 9,8 vezes lucro, está ficando cada vez melhor, o banco vem melhorando, reportando lucratividade. O preço teto, para segurar 6% de rentabilidade, você tem que pagar no máximo R$ 16,58. O dividend yield médio nos últimos 6 anos é interessante, 6,39%, nos últimos 12 meses 7,34%, com payout médio de 50%. JCP mensais, política de bonificações, um banco para ficar no radar nesse processo de recuperação. Agora é importante fazer um alerta em relação ao desempenho do Banco Bradesco, que eu considero que está bem interessante se você estiver pagando barato, que me parece ser o caso agora. Porque quando você analisa a rentabilidade aqui do banco nos últimos 10 anos, 120 meses, ele entregou 77,06, sendo que a rentabilidade real, descontando a inflação, ficou em 0,29, ou seja, marginalmente venceu a inflação, né? Gerou pouco valor, o papel caiu bastante, sobretudo depois da crise sanitária que nós tivemos em 2020. Então, é importante que você consiga comprar barato, justamente para ter a possibilidade de ter uma rentabilidade mais interessante no médio e longo prazo. Porque no final das contas a realidade é que a sua rentabilidade está atrelada ao preço que você paga. Nós temos aqui um banco que tem regularidade no pagamento de proventos, né? Só que esses proventos, quando você analisa ele numa média, eles são baixos. O dividend yield médio em 5 anos, 3,91%, né? Aqui você vê que 2023 pagou R$ 1,54 por ação. O patamar mais próximo aqui foi a região de 2019 em 85, mas na maioria das vezes você vê que esse dividendo aqui, né, nos últimos 5 anos pelo menos, ele está abaixo de R$ 1. Então é bem importante que você analise esses fatores e tenha paciência para comprar nos melhores momentos, porque é um banco que nos últimos anos não gerou tanto retorno aos acionistas, sobretudo depois desse último contexto recente de curto prazo, crise de crédito, calote das lojas americanas. Então é importante que você pague barato no Banco Bradesco. Não existe garantia de retorno na renda variável, agora historicamente cotações de lucro líquido caminham lado a lado. Então aqui você vê justamente essa linha verde do lucro líquido com uma tendência de recuperação depois de uma grande queda, enquanto a linha da cotação você vê que ela está aqui, ó, com uma tendência justamente de queda nesse momento. Então nós temos uma assimetria, porque tudo indica aí, as projeções do mercado são positivas também para uma recuperação do Banco Bradesco, então essa linha do lucro líquido ela tende a vir para cima, se confirmar esse cenário, e aí em algum momento a linha da cotação vai perseguir essa linha do lucro líquido, e aí quem tiver aqui se posicionando nesse contexto, certamente pode ver uma apreciação importante do seu investimento, e é isso que eu estou chamando a sua atenção. O importante aqui é você aproveitar a assimetria e pagar barato, porque você vê numa perspectiva de janela de tempo mais longa, o banco gerou pouco retorno aos acionistas, então o fator que vai determinar a sua rentabilidade é o preço que você paga. Aqui você pode observar, por exemplo, o desempenho do Banco Bradesco contra o Ibovespa, né? Você vê que o Bradescão entregou 80,42% e o BOV 161,30%. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos, Bradesco 3, R$ 1.804,20, o Ibov 2.613, então perdeu para o Ibov, né? O Ibov entregou mais rentabilidade, é um índice que sinceramente é fácil de ser batido, né? Então é interessante observar também as oscilações desse desempenho.
Então, para quem conseguiu comprar nas regiões de baixa do ativo, certamente conseguiu ter um desempenho maior. Agora, para essa situação de análise de um aporte, observando aqui R$1.000, né? Certamente, se você aportou e esqueceu nesse período, não aproveitou das oscilações, o seu desempenho ele foi pífio. Aqui você vê uma projeção dos bancos, os grandes bancos brasileiros nessa conjuntura, e o Bradesco, sem dúvida, ele está entre os mais descontados, né? Por exemplo, quando a gente analisa aqui a relação preço-valor patrimonial, Bradescão 0,89, Santander 1, Banco do Brasil 0,97 e o Itaú 1,75, né? 75% acima do valor patrimonial. Os demais bancos ou no preço, caso do Santander, ou abaixo do valor patrimonial. Destaque Banco do Brasil, que tem um desconto maior justamente por ser uma estatal. Em relação ao PL, esse cenário também se repete. Você vê aqui que o Banco do Brasil é o mais descontado, 4,8. Aí depois nós temos o Itaú, que é um banco que tem um desempenho muito acima da média dos outros bancos privados. Na sequência, Bradescão 10,7, Santander 13,55. O dividend yield, você percebe inclusive que entre os privados, o Bradescão está mais interessante, 7,24 contra 6,9 do Santander, 3,82 do Itaú. O melhor é o Banco do Brasil, 8,20. Chama a atenção aqui. Para neutro, outras para venda, como nós vamos ver uma agora, e o pessoal acabou desanimando novamente com as ações do Bradesco. Então vamos ver o que esperar do Bradesco. Então, se o Banco Bradesco quiser realmente voltar aqui aos ROIs de 17, 18, ele vai ter que fazer um trabalho muito intenso em redução de custo, digitalização e tentar abocanhar um pouco mais aqui também dos clientes de alta renda. Mas, mesmo que ele tenha alguma dificuldade nisso, demore um pouco mais, ainda assim o ROI dele nesse momento está bem baixo, e lá para 2025 nós já devemos ter uma recuperação bastante considerável que vai fazer provavelmente as ações darem uma boa recuperada. Ou seja, os desafios do banco para voltar a um ROI pelo menos melhor do que ele está hoje envolve muito mais ali a questão da inadimplência, mas ele tem também outros desafios, como eu acabei de comentar, de prazos um pouco mais longos. E uma recomendação mais recente, Nord Research não vê boa visibilidade nos resultados futuros do Bradesco devido à maior exposição a clientes de baixa renda, aliado a juros altos e inflação alta. Eles comentam a saga do Bradesco em buscar a redução da inadimplência, e para isso eles tiveram de reduzir a concessão de crédito, ou seja, o crescimento acaba diminuindo, o que também acaba impactando aqui no curto prazo, até que essa inadimplência realmente fique totalmente sob controle. A inadimplência pode ter atingido o topo em relação ao ano passado, mas em relação ao trimestre anterior já vem começando uma redução. Então, devido a ele ter essa exposição maior a clientes de baixa renda, ele vai sofrer também por um período maior, aliado aí a juros altos e inflação alta. Então eles acreditam em dividendo em cerca de 6% e recomendo aqui ficar fora das ações do Bradesco. Todas as recomendações que eu tenho visto do Bradesco referem-se a questões de curto prazo com preocupações sobre a inadimplência do banco. A gente vê que o Bradesco ele deu realmente uma explodida na inadimplência, que a linha de total é a vermelha, deu uma explodida e deu uma redução apenas nesse último trimestre. Porém, a gente vê aqui nos 15 a 90 dias já tendo uma redução um pouco antes disso. Então, começa a surgir efeito aqui na redução da inadimplência, mas é algo que tem que ter aqui um pouco de paciência. Para conseguir conter a inadimplência, ele teve que filtrar melhor seus empréstimos. A gente vê que as novas safras desses empréstimos, vamos dizer, mais cautelosos, já chegaram a 57% da carteira. Então, aos poucos, esse pessoal aqui vai ter menos inadimplência e vai deixando a carteira do Bradesco mais bacana aí de se ver. Como a gente pode ver, as novas safras estão tendo inadimplências menores tanto de 15 a 90 quanto a 90 dias. Nessa questão do curto prazo também é bacana a gente olhar a Inadimplência Brasil. E a Inadimplência Brasil, o número de inadimplentes, tem reduzido finalmente aqui em dezembro. Deu uma redução de 71,8 para 71,10, mas está acima do ano passado e está bem acima de trimestres anteriores, lá atrás, né? A inadimplência estava em 65, 66, ela foi aumentando, mas já dá sinais de melhoria. E uma notícia bacana é que, além de ter diminuído um pouco a inadimplência no Brasil, a linha que mais diminuiu foi exatamente aqui a dos bancos e crédito. Olha só,
o percentual de inadimplentes diminuiu em dezembro nessa fatia aqui que refere-se a bancos e cartão de crédito. Então sim, vem acontecendo uma melhoria, mas ela é pouca. Lembrando que nós ainda tivemos o desenrola para ajudar em tudo isso e mesmo assim não evoluiu tanto talvez como alguns esperassem. Então mesmo de modo geral o Brasil tendo alguma dificuldade para diminuir a inadimplência, indo muito devagarzinho nisso aqui, o Bradesco está tentando fazer a parte dele, segurando ali os empréstimos, que também diminui um pouco o crescimento, mas em algum momento vai se ajustar o Bradesco. No segundo semestre talvez a gente já veja uma aceleração na melhoria no Bradesco, e em 2005 ele já deve estar mais redondo. E aí, obviamente, quando ele estiver mais redondo, a gente vai ver o banco aqui a preços maiores. Mas a grande dúvida é, e aquele ROI de 17, 18, será que chega lá? Para isso ele precisa melhorar mais aqui, na minha opinião, e outros pontos, como o digital aqui. A gente vê, beleza, está crescendo os acessos, está utilizando mais online, mas todo mundo está fazendo isso em todos os bancos, né? Vamos ver as outras diferenciais dele aqui. Ele está crescendo na Ágora? Tá, mas poderia estar melhor, uma plataforma tão bacana ali que ele buscou, né? Poderia ter um crescimento muito mais forte aqui no Ágora. Então aqui já é um pouco de perda aqui de ganho que ele poderia estar tendo, né? Ele poderia estar crescendo mais. O vertical alta renda cresceu 3,7 aqui. Poderia ter crescido mais, né? Foi um crescimento? Foi, mas não poderia ter crescido mais. Aqui ele precisa crescer mais se realmente ele quiser ir acelerar. Outra questão que a gente tem que ficar atento é as despesas. Ele está evoluindo bem, não vou dizer o contrário, ele está evoluindo nessa redução das despesas, mas ele tem que fazer ainda mais, porque afinal um dos concorrentes dele são as fintechs ali, né? Principalmente clientes de baixa renda. Então, vamos acelerar esse negócio aí, ou então tentar buscar mais rápido possível também um crescimento na alta renda. Então ele tem que buscar aqui um equilíbrio, né? Mas eu tenho sim um ponto positivo para destacar do Bradesco, que é a questão do crédito rural, que ele vem ganhando bastante força. Ele já é o banco número 1 aqui no segmento rural e conseguiu um crescimento de 17% quando a gente fala o ano a ano. No último trimestre foi 8% de crescimento. O crédito rural aqui em relação ao ano safra cresceu pra caramba, então aqui a gente tem que falar que ele está indo bem. Vamos ver se ele consegue acelerar ainda mais, né? Tem muita coisa para ganhar aqui no agro, mas ele tem um competidor que é bom pra caramba, o Banco do Brasil. Mas enfim, tá indo bem aqui no rural, é uma forma de ele conseguir crescer mais, controlar aqui a inadimplência, que é melhor crescer, pelo menos na minha opinião, aqui no rural, do que crescer no varejo ali de baixa renda, né, de forma desenfreada. E nós temos a outra frente de destaque do Bradesco, que aí já foge do banco, que é a parte de seguros. Como vocês sabem, o seguro vem performando muito bem, vem forte nos últimos trimestres, teve um crescimento de 33% no ano, tem um ROI muito bacana. Então aqui a gente também dá os parabéns para o banco, embora seja fora da parte banco, né? Tá indo muito bem aqui, vamos ver se ele consegue manter um forte crescimento em 2024, embora crescer tanto assim vai ser complicado, mas em termos aqui do El Niño e tudo mais de risco, não vemos tanto risco assim, já que a questão do crédito agro, ele até que é forte, mas dos seguros agro não muito. Ele tem aqui dentro dos ramos alimentares e outros, uma partezinha ali de agro, tá? Que seria esse azul aqui, tá? Então aqui dentro desse azul tem uma parte que é o agro. E aí nós temos as outras frentes, que é vida, né, saúde, que aí já acabaram sofrendo ali na pandemia. Então a pandemia ajudou bastante, melhorou os resultados aqui. Então o Bradesco nos seguros ele está indo bem. Tá, pessoal. Bom, feito isso, vamos para análise técnica, que é a parte comportamental que está gerando mais dor de barriga em vocês, acionistas. IBDC3, pessoal, começa com ele, tá? O que eu faria em dezembro? Compraria menos. O que eu faria em janeiro? Compraria menos. Ficaria fora? Não. Então, bolsa em alta. Agora, compraria menos quanto? X%. Cada um tem a sua arte. Eu deixaria X% que eu não comprei cadastrado a 12,51. Por exemplo, que é meu início do desconto. Então, pessoal, onde está o meu início do desconto do Bradesco Ordinário? 12,51 para o ano. É uma ação de valor. Então, eu defino aqui uma parte, uma menor aqui de 2020, né, de março de 2020. Defino também este candle aqui, que foi o candle da Lojas Americanas. Eu pego o fechamento dele ali, principalmente, região próxima do fechamento, ou 75% perto do fim aqui, né, se fosse 0 no início e 100 na mínima, como sendo a melhor região, ou a região de entrada de desconto. 12,51 é essa região. Beleza, pessoal? Então eu tenho aqui uma região predileta, tá?
Assim como a Ambev, eu considero que 2024 não vai ser um ano, talvez nem 2025, apesar do crescimento projetado pelos analistas, não é um crescimento maior do que 2019. Então, quando a gente olha para as previsões lá, nós ainda temos chão para chegar em 2019, por exemplo, 2,41. Estão projetando 1,71 em 2023, 2,18 em 2024, isso lucro por ação, 2,66 ao final de 2025. Tá? Então, 2025 seria um ano ali onde eu gostaria de olhar para o Bradesco acima das máximas históricas feitas em 2019, não 2024. Por isso, do mesmo jeito que o desconto começa no amarelo aqui no 12,51, compraria mais a partir dali, eu compraria menos a partir dos 16,60. Tá? Ou compraria menos a partir da distância dos 12,51. Quanto mais distante de 12,51, menos eu compro, na expectativa que volte a lá Ambev a 12,51 nos próximos 12 a 24 meses. Beleza, pessoal? Outras regiões aí mais com dor de barriga estão na telinha para vocês. Passado do Bradesco, 3. Para o 4. O 4 é mais líquido, tem mais gente envolvida. Então eu coloco uma zona intermediária. Tá? Essa zona intermediária também leva em conta o candle da Lojas Americanas. Este candle feioso aqui. Nós acabamos de fechar um gap. Quem é aluno do Macro Trader aí, analisou aqui o gap de barra. Nós fechamos esse gap de barra e o desconto é justamente no início dele. 14,71, mas principalmente 14,36, 14,20. São as duas regiões e 14,20 já entra em desconto por dividendos. Ele simplesmente repetir o dividendo de 2023. Legal? Então são as 3 regiões, para não falar não acabou por aí, tem ainda o 13,25. Tá? Essa região é a minha predileta. 14,71 menos, 14,36, 14,20, 13,25. Onde eu passo a comprar menos, pessoal? Tá? Era para ter feito em R$17? Sim, óbvio. Quanto mais distante do 14,36, 14,20, menos eu compro. Agora, ponto estático de resistência, tá aqui. 18,18, número cabalístico aí. Certo, pessoal? Então, esse é o Bradescão. Tá? Essa é a ideia que eu tenho para vocês. Não se apavorem com o caranguejo. As empresas passam por um período de maturidade, no caso do Bradesco, de perda de fundamento. Tem bancos múltiplos, tem bancos de investimento como o BTG indo para o varejo, conseguindo ofertar crédito. Tem os bancos digitais. A indústria está mudando sim, mas nunca podemos deixar de falar que o Bradesco em crise lucra mais de 2 bilhões por trimestre.